Boa tarde a todos, pais, professores, diretores da Escola Arte de Crescer. Agradeço o convite para estar aqui falando para vocês um pouquinho sobre o desenvolvimento da linguagem infantil. Quando a gente pensa em linguagem, a gente pensa na criança falando frases, Então, é importante a gente saber os marcos desse desenvolvimento, até para a gente mensurar o que é esperado, o que não é esperado que aconteça na idade que a criança está, em determinadas fases do desenvolvimento da criança. Eu vou salientar um pouquinho, apesar de ser um assunto bem comentado, a diferença entre fala e linguagem. Fala é o ato motor da linguagem, Então, a fala é a minha capacidade de movimentar os meus órgãos fonoarticulatórios para produzir os sons. É controlado pelo sistema nervoso central, esses movimentos, e existem alterações que vão afetar somente a fala. A linguagem, ela é o conteúdo dessa fala, A linguagem expressa o que a gente sente, o que a gente vive, as emoções, os desejos, Então, eu falo que a linguagem é como se fosse a gasolina, do carro ali, o carro zero, pronto para funcionar, mas se não tiver a gasolina, que seria o conteúdo da nossa fala, não vai ter fala, percebem? Então existe o atraso de fala ou o atraso de linguagem, atraso de fala e linguagem, ou atraso só de fala, que aí seria uma alteração, como eu falei, motora, ou atraso da linguagem, que é aquela criança que fala bem, não tem problemas de articulação, mas ela tem dificuldades, por exemplo, em formar frases, em formar uma frase sintaticamente bem estruturada, Morfossintaxe, a gente fala usando o plural, usando os pronomes, mim quer beber, por exemplo, Uma criança com dificuldade nessa questão morfossintática que a gente fala, que é a estruturação da frase, além de outras. Bom, então pensando nos marcos do desenvolvimento, eu vou falar para vocês rapidamente, Esse material aqui é um material elaborado pelo Conselho de Fonoaudiologia, e nesse material aqui a gente consegue perceber as fases, o que é esperado para cada idade, fase da criança. Espera-se que essa criança comunica-se basicamente pela variação das entonações, pelo choro. A gente sabe se o choro é de fome, se é um choro de manha, e dos sons emitidos por essa criança. Ela sorri, é uma criança que já sorri quando está de frente para alguém, ou quando alguém brinca com ela já percebe bem o outro. Com 4 a 6 meses, a criança grita, emite alguns sons, como se ela estivesse conversando, que a gente fala que é o balbucio, e presta atenção quando alguém está falando e tenta vocalizar. A criança de 7 a 11 meses, ela emite alguns sons, repete palavras simples, dá, papá, bate palma, e já começa a apontar para o que ela quer. E dependendo da estimulação, ela já consegue dar o tchau. Aí a gente chega na criança de 12 meses, a criança de 1 ano, onde nessa idade a criança já fala as primeiras palavras e já inicia o processo de imitação. Esse processo de imitação é muito importante, porque através da imitação que a criança vai incorporar novos aprendizados, onde a gente aprende por imitação, Então, se eu vivo num ambiente onde as pessoas falam comigo, brincam comigo, interagem comigo, eu vou ter mais oportunidades para imitar e eu vou ter um repertório melhor, maior, mais rico. Ao contrário de crianças que não têm esse estímulo de forma adequada, os pais são mais calados ou vivem em ambientes, por exemplo, de abandono. Essa criança não tem a oportunidade tão rica de imitação. Por isso, o desenvolvimento dela pode ser que fique um pouco mais aquém do esperado para a idade. A criança de 1 ano, ela também aumenta bastante a interação verbal dela com o outro e já identifica o próprio nome quando chamada, até antes disso,
e entende pequenas ordens. Dá tchau pro vovô, manda beijo, aquela coisa que a gente fala. Já bate palma quando pede. Quando a gente pede, bate palma, imita, né, o movimento de bater palmas. E aí a gente chega na criança de 2 anos. A idade de 2 anos, ela é o marco do desenvolvimento infantil mesmo. A gente fala que é uma das idades chaves que a gente tem. A criança de 2 anos, ela já tem em torno de 300 palavras no seu vocabulário e ela já forma frases aí curtas de 2 até 3 palavras. A criança também de 2 anos, em relação ao comportamento pessoal, social, ela é uma criança que já se comunica, já usa o eu, já faz uso do pronome eu. Ela já está naquela fase de, por exemplo, fazer gracinha para os pais, né? Gosta de se mostrar, né? Que a gente chama de atenção conjunta, atenção compartilhada. Até 2 anos de idade, qualquer alteração não esperada, né, dentro do que eu falei, precisa ser avaliada, precisa ser olhada com mais cuidado. Ontem eu estava fazendo uma live e muitos pais falando, eu levei o meu filho, a gente está falando sobre a apraxia de fala, e os pais falaram, eu levei no pediatra, ele pediu para esperar até 4 anos. O pediatra falou, levei em 2 fonos que também falaram que era para esperar até 3 anos. Esperar, eu acho um grande risco, né? Porque você pode estar privando aquela criança de um estímulo essencial nesse momento, né? Até os 5 anos a gente sabe que a plasticidade cerebral ela é mais aumentada. Então, se eu privo uma criança, ou se eu espero ela fazer 3 anos, se eu percebi que tem alguma coisa alterada, e se eu espero ela fazer 3, ou 4, ou 5, olha que tempo de estimulação, de novas conexões, de novos aprendizados essa criança perdeu. Então, é muito arriscado quando a gente fala, espera, isso vai passar. O fulano também era assim, o tio também demorou para falar. Então, como profissional, não é um conselho que eu dou, né? O risco quando você pede para os pais esperarem é maior do que o risco de você ir lá fazer uma avaliação e ouvir realmente de um profissional que tenha esse conhecimento, que conheça sobre o desenvolvimento infantil e fazer essa avaliação e saber se realmente a gente pode entrar com um trabalho de intervenção, de estimulação, ou se está dentro do esperado para aquela idade. Em relação à fala, que eu falei, né, que é a parte motora, como eu falei, espera-se que uma criança de 3 anos já seja capaz de falar os fonemas P, B, T, então P, B, T, D, o C, o G, o F, o V, F, V, S, Z, o X, o som do M, o som do N. Então, por exemplo, uma criança ela está com 3 anos e meio e ela fala cacaco. É um processo fonológico que nessa idade já deveria ter sido suprimido. Mas se essa criança, por exemplo, com 3 anos e meio, não fala arco, é esperado. Esse R, que a gente chama de arquifonema, né? O R pós-vocálico, ele é esperado que aconteça com a criança um pouquinho mais velha, né? Por volta aí de 4 anos. Lembrando, gente, que isso não quer dizer que a criança não possa adquirir esse som, esse fonema antes dessa idade, tá? É quando a gente escuta, espera 5 anos, porque 5 anos é onde todo o inventário fonético, fonológico da criança já esteja bem desenvolvido, né? Que a criança esteja com todos os sons instalados, automatizados, sem apresentar trocas, substituições. Quando que isso vai me chamar a atenção? Quando eu tenho uma criança de 2 anos, 2 anos e meio, e ela tem uma fala ininteligível, uma fala que só a mãe entende, ou só quem convive mais de perto entende, uma fala onde tem muitas trocas, né? Mesmo essas trocas, mas ele está na idade, mas pensa bem, uma frequência
de trocas maior do que o esperado, a ponto de comprometer a inteligibilidade de fala dessa criança. Então, essa criança já chama a atenção da gente e da escola também. Uma criança, por exemplo, de 4 anos, ela já deveria ter o R brando, aquele R de coração, aquele R de barata. Alguns autores preconizam até 5 anos, 5 anos e meio. Mas se a gente for pensar em termos de alfabetização, no processo de alfabetização, 5 anos, 5 anos e meio já é uma idade avançada. Essa criança já poderia estar com esse fonema bem instalado, né? A gente sabe que o português é uma língua alfabética. Toda língua alfabética a gente escreve do jeito que a gente fala. Acontece da criança não ter, aquela criança que não tem aquele som no seu inventário fonético, aquele fonema, quando ela for escrever, se esse som não está presente ou se ele está presente de forma alterada, distorcida, como que essa criança vai conseguir buscar esse som de maneira correta e grafá-lo? Então, a intervenção precoce, a estimulação precoce, ela é essencial, né? A gente trabalha também com a estimulação, com a otimização. Não vou esperar a criança ter, né, um problema maior para então intervir. Por isso que o papel do fonoaudiólogo educacional é tão bacana junto à escola, né? Que a gente consegue trabalhar junto e oferecer esses parâmetros, mostrar esses parâmetros para o professor, né, para os próprios pais. E lembrando, gente, que a escola, que a sala de aula, o professor, ele tem um grupo classe muito rico. Então, ele tem ali a comparação de uma criança com seus pares. Então, quando ele percebe que aquela criança não está se desenvolvendo em relação à fala e à linguagem, ou até em outras áreas, conforme o grupo classe, a luz amarela vai acender. Então, quando esse professor, quando a escola, o coordenador pedagógico chama os pais para conversar, é porque existe esse grupo classe aí, onde a escola consegue ter um parâmetro do que é esperado e não. Então, se tem algum aluno destoando, e se ela chamou, é porque realmente é importante que os pais levem em consideração o que está sendo falado e procurem o profissional adequado para realizar a avaliação daquela criança. Mais uma coisa para a gente finalizar, a questão da consciência fonológica, né? A fonologia, a questão da metalinguagem, ou seja, eu pensar sobre, metafonologia, desculpa, eu pensar sobre os sons que compõem a língua, né? Então, se eu pensar ali que o ma do macaco é o mesmo ma da Maria, né? Eu vou vendo que esses sons se repetem e isso facilita o processo de leitura e de escrita da criança, o processo de alfabetização. E uma criança com 4 anos, ela já consegue perceber ou deveria conseguir perceber as palavrinhas que rimam. É através dessa metafonologia, dessa análise dos sons, que a linguagem vai se desenvolvendo ainda mais e ajudando no processo de alfabetização. A gente fala que a consciência fonológica, a metafonologia, são habilidades preditoras para o sucesso da alfabetização. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, vocês podem me chamar, né? Tem lá meu Instagram. Um abraço e boa quarentena a todos nós.